Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser Genética e melhoramento no cafeeiro, histórico e perspectivas. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Hoje, então, o nosso tema é sobre uma parte do cafeeiro, né? Vamos entender um pouco. E tenho aqui comigo o nosso convidado, que é o professor Douglas Silva Domingues. Olá, professor, tudo bem? É Oi, um tudo bem? prazer tê-lo aqui conosco hoje. Eu que tenho um prazer muito grande de poder falar aí para a comunidade do SoloCast um pouco mais de café e mostrar tanto o passado quanto o futuro do cafeeiro. Um prazer poder falar aqui. Muito bom, muito obrigada pela sua presença. Vou falar um pouquinho sobre o histórico profissional do professor Douglas. Ele é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, no campus de Botucatu, com doutorado direto em biotecnologia pela Universidade de São Paulo, pela USP. Durante o doutorado, ele realizou estágio no CIRAD em Montpellier, na França, e fez pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis. E desde julho de 2022, ele é professor doutor no Departamento de Genética da Exalc USP, na área de genética molecular. Lidera um grupo de pesquisa que investiga a base genética e molecular do metabolismo vegetal, com foco nas respostas de expressão gênica e estresses abióticos, e na melhoria da qualidade em espécies de importância agronômica e biotecnológica para o Brasil. Bastante coisa aqui que a gente vai poder explorar aqui do conhecimento do professor Douglas, né, professor? Uhum. Em relação ao nosso tema de hoje, que é a genética e melhoramento no cafeeiro, né? Vamos entender um pouco do que aconteceu para chegar até hoje, o que vai acontecer futuramente nessa questão da genética. Então, eu gostaria de começar a nossa conversa entendendo, né, que a genética do cafeeiro ela passou por diversas mudanças ao longo dos anos, né, professor? Então, fala pra gente um pouco quais que foram esses principais marcos no melhoramento genético do café e como essas mudanças impactaram e têm impactado na produção brasileira. Então, o interessante do cafeeiro é que houve uma mudança de região de produção. O Brasil sempre foi o maior produtor de café desde o século XIX, mas os locais e as razões por onde as principais áreas cultivadas estavam foram mudando ao longo do tempo. Isso daí, então, São Paulo era o principal estado produtor até início do século XX, e isso que motivou a criação do primeiro programa de melhoramento de café no Instituto Agronômico de Campinas. Então, uma das razões de ser, inclusive, do Instituto Agronômico foi a criação de um programa de melhoramento para o café, porque até então não existia nenhum programa de melhoramento no mundo para essa cultura. E com isso foi selecionado plantas das regiões produtoras do estado de São Paulo, que era o estado produtor na época, e assim que surgiu a primeira variedade, que foi Mundo Novo, que veio do cruzamento de plantas selecionadas dos cafezais do estado de São Paulo, que são de dois grupos que a gente conhece até hoje, que são o Típica e o Bourbon. Eh, Depois, a partir dos anos 50, principalmente, houve um deslocamento da produção de São Paulo para o Paraná, por conta da quebra dos produtores na quebra da Bolsa de Nova York nos anos 20 e 30. Aqueles que conseguiram retomar a vida acabaram indo para o Paraná, porque você tinha terras mais baratas lá e um solo propício. Então, até os anos 70, a grande região produtora foi o estado do Paraná, com essas primeiras cultivares que foram criadas no IAC. E aí, em 75, houve o que o pessoal chama de geada negra. Então, houve uma geada muito forte no estado do Paraná, em meados de 1975, que praticamente dizimou a produção cafeeira do estado do Paraná. E a partir daquele momento, então, quem estava interessado em continuar na produção decidiu procurar locais de maior altitude.
E para procurar locais de maior altitude, eles acabaram encontrando Minas Gerais, que a partir dos anos 80 começou a aumentar a sua produção de café e se tornar o principal produtor brasileiro, como é hoje o principal produtor. E São Paulo hoje ele é o terceiro, o segundo é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo cultiva tanto o que a gente conhece por café conilon, que a gente pode até conversar depois, quanto o café arábica, e São Paulo é o terceiro porque só cultiva arábica. Sim. E com relação ao melhoramento, então o IAC criou primeiro o Mundo Novo, e a partir dos anos 70, que começou a ter o primeiro grande problema de doença no cafeeiro, que foi a ferrugem. Então, em meados dos anos 70, um pesquisador que foi super visionário para a época, que é uma pessoa que eu leio os trabalhos até hoje e admiro muito o conhecimento, que é o Dr. Alcides Carvalho, era uma pessoa muito preocupada com desafios futuros da cafeicultura, e ele já tinha, por meio de contatos com pesquisadores em outros países do mundo, sobretudo Portugal, conseguido materiais que não eram melhorados, mas eram resistentes à ferrugem. Então, usando esses materiais, ele começou o desenvolvimento das primeiras cultivares resistentes à ferrugem, lá nos anos 70, com esses primeiros cruzamentos, e as primeiras cultivares começaram a ser lançadas nos anos 90, ano 2000, e que compõem mais ou menos a maioria do parque cafeeiro hoje no Brasil, que é ou Mundo Novo, ou Catuai, que vem de uma seleção de Mundo Novo, só que Mundo Novo é uma planta muito grande, então foi feito um cruzamento com Caturra, que é uma planta de porte pequeno, para fazer uma planta que tivesse a produtividade do Mundo Novo, mas um porte menor, que foi aí que surgiu o Catuai. E a partir dos anos 90, anos 2000, começaram a surgir uma série de novas variedades que tem aí, todas elas pensadas na questão de resistência a doenças, principalmente ferrugem. Muito interessante, professor, falar, né, sobre a gente ficar sabendo agora sobre todo esse histórico aí do café. Acredito que as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, estão também, com essa novidade, né, não sabiam sobre tudo isso. Eu fiquei pensando em relação, quando você fala sobre as variedades, né, é algo que é comum para quem trabalha com isso, acho que o pessoal que está na área agronômica também, mas será que você pode explicar um pouquinho só essa questão do o que que é uma variedade no café? Você falou Mundo Novo, Catuai. Explica um pouquinho para quem não faz ideia do que seja isso. Então, é parecido, mas embora não seja idêntico a grandes culturas como soja ou milho, usualmente é bom lembrar que, no caso do café arábica, ele é autofértil, ele consegue se polinizar e produzir os frutos cruzando ele com ele mesmo, grosso modo. Então, como que funciona o melhoramento do café? Eu vou ter uma planta com uma determinada característica de interesse, e uma outra com uma característica de interesse, usando a resistência à ferrugem. Então, do ponto de vista histórico, acredita-se que em algumas plantações surgiram mutantes, ou seja, uma planta diferente que as pessoas não sabem entender a razão do porquê elas surgiram. Uma dessas plantas que surgiu, ela surgiu na ilha do Timor-Leste, e por conta disso, ser uma região que plantava ao mesmo tempo o coffea canephora, que é o que a gente chama no Brasil de café conilon, com o coffea arábica, e a gente saber que naturalmente o conilon é resistente à ferrugem e o arábica não, apareceu uma planta lá, provavelmente híbrida, mutante, nessa ilha, e que era resistente à ferrugem, que foi chamada então de híbrido, por estar nessa região, e de Timor, por onde ela foi localizada. Então essa planta, ela foi pega lá em Timor-Leste, levada para Portugal. E por que Portugal? Portugal foi escolhido como um país de referência para testes de doenças em cafeeiro, porque não é um país que planta café. Então você poderia trabalhar com os patógenos sem botar em risco a produção de nenhum grande país produtor. Então lá eles multiplicaram essas plantas de híbridos de Timor e fizeram um compartilhamento dessas plantas com instituições de pesquisas de países produtores, e o Brasil foi um deles. Então, uma planta de híbrido, algumas plantas de híbrido de Timor vieram de Portugal para o Brasil, para diferentes instituições aqui do Brasil. A Universidade Federal de Viçosa foi uma delas, o Instituto Agronômico de Campinas foi outra.
Então, eu selecionei aquela planta, eu peguei o pólen daquela planta, e aí eu fiz um cruzamento induzido com uma planta já conhecida produtiva, no caso do Brasil Mundo Novo, Catuai, por exemplo. E aí eu tive, então, o que a gente chama de F1, que é a primeira geração. Essa primeira geração, ela vai ter, entre aspas, metade dos alelos, dos genes dessa planta híbrida de Timor, que ela tem resistência à ferrugem, mas ela não foi pensada em produtividade, é uma planta que surgiu espontaneamente, e uma que era uma cultivar, Catuai. Então essa F1, do ponto de vista genético, ela não é uniforme, porque ela tem metade do material genético que veio de uma introdução e metade que veio de outra. Então, depois disso, a gente vai fazer uma série de autofecundações. Então, essa planta F1, a gente deixa ela lá, ela vai cruzar com ela mesmo. Ao cruzar com ela mesmo em várias gerações e fazendo monitoramento se a resistência ainda continua, eu passo a ter uma linhagem mais pura. Então, na primeira geração, eu passo de 50% para ter 75% dos genes puros, depois 87,5% e assim por diante, até chegar quase 100%, que é quando você para de fazer esses altos cruzamentos e aí você registra e aquilo se torna uma cultivar. Então, isso é como funciona no melhoramento do arábica. Então, e aí as diferentes variedades vão ser em função do quê? Então, a gente tinha várias plantas híbridas de Timor. Então, um programa de melhoramento usou a planta número 1, o outro usou a planta número 3, o outro cruzou com um catuai proveniente do estado de São Paulo, o outro cruzou com um catuai que estava plantado numa região experimental de Minas, e assim por diante. Então, por conta disso, as diferentes variedades, elas recebem nomes diferentes, muitas vezes elas vieram de cruzamentos que foram pensados, entre aspas, da mesma forma, mas não eram a mesma planta. E por isso a gente vai ter diferenças de produtividade ou de cor de fruto, fruto amarelo, fruto vermelho, que vai dar um nome para as diferentes variedades. Que legal, que demais. E hoje em dia, quais que são as principais características que são olhadas, né, que são visadas pelos programas de melhoramento do café no Brasil principalmente, né, eu acho que mas, quais que são essas características que são olhadas para as novas variedades? Então, só para falar dessa primeira parte, assim, isso a gente pode falar com certeza. Em termos de programa de melhoramento, o Brasil é o país que está mais adiantado nesse sentido. Na verdade, eu não sou exatamente melhorista de café, eu trabalho estudando e comparando as variedades e tal, mas é importante a gente entender esse histórico para poder fazer boas comparações e fazer boas perguntas. E do ponto de vista de programa de melhoramento, o Brasil é o mais avançado do mundo de longe. Na verdade, a maioria dos demais países usam modelos que foram inspirados no modelo brasileiro. A primeira preocupação dos programas de melhoramento do Brasil foi resistência a doenças. Então, a ferrugem é um problema importante em muitos países. No Brasil, ela é menos importante que nos demais países, justamente por conta dos programas de melhoramento terem sido conseguiram antever com muita antecedência que ferrugem seria um problema no Brasil. Então, quando isso começou a ser um problema importante, os programas de melhoramento já tinham materiais que poderiam aplacar esse problema. Então, do ponto de vista de melhoramento, o primeiro pensamento foi resistência à ferrugem. Depois começaram outras resistências, por exemplo, ao bicho mineiro, que a gente tem um outro material que ele é um pouquinho diferente desse do híbrido de Timor. Então, quase todo o melhoramento de café arábica ele é baseado nisso, em plantas diferentes que surgiram por algum cruzamento que a gente não esperava que acontecesse. No caso de bicho mineiro, o melhoramento ele é muito baseado numa espécie de café que a gente não consome, que se chama Coffea racemosa, e que ela é resistente ao bicho mineiro. Nos programas de melhoramento, ela estava lá presente e surgiu de novo uma planta diferente que é um provável híbrido entre Coffea racemosa, que é resistente ao bicho mineiro, e Coffea arábica, que não é. E essa planta também foi usada como um genitor para os programas de melhoramento poderem introduzir a resistência ao bicho mineiro. Nos últimos anos, a questão da qualidade da bebida tem se tornado importante, obviamente, além da produtividade, lógico. Cafés especiais, né? Isso. Então, uma outra questão que começou a ser importante na hora de se fazer programas de melhoramento foi fazer teste
tanto de xícara, que é o pessoal que faz a parte sensorial, quanto análises químicas. A gente sabe que assim, determinadas concentrações de açúcares e de ácidos fazem uma boa relação para aquele café que a gente acha mais gostoso. Então, muita caracterização química para tentar melhorar a qualidade do café. Então, os dois grandes alvos acabam sendo resistência a doenças, qualidade e, por fim, nos últimos anos, alguma coisa que proporcione escalonamento da colheita. Então, você ter cultivares que sejam mais precoces e cultivares que sejam mais tardias. Então, todo o programa de melhoramento, ele no início ele não era muito pensado nessas questões. Então, a maior parte dessas cultivares mais históricas, a gente chama elas de maturação média, nem precoces nem tardias. E nos últimos 10 anos, 15 anos, tem aparecido cultivares que elas têm um ciclo um pouco mais rápido, por isso são precoces, e outras que têm um ciclo um pouco mais lento e por isso são tardias. Uhum. Então aí o produtor vai conseguir escalonar a produção plantando precoces e tardias, o que garante para ele uma janela maior para colheita, porque usualmente você não tem maturação uniforme, mas você pode brincar com essa questão de cultivares precoces e tardias para sempre, por mais meses do ano, você ter material para colher. Certo. Nossa, é bastante coisa, né, são muitas características que são olhadas, assim, Uhum. acho que deve ter cada programa, cada grupo deve ter uma característica específica, né, de Uhum. melhoramento. Achei fantástico você falar de tudo isso, eu Isso. realmente achei, E uma coisa diferente. interessante no Brasil é que, assim, além do Brasil estar muito na frente, há uma boa troca entre as instituições, mas acontece isso, assim, cada estado, por alguma razão histórica, Vai olhar uma vai característica. olhando uma Aham. característica. Então, assim, em Minas Gerais, hoje é cada vez mais forte a questão de resistência a doenças. O estado de São Paulo tem pensado mais em cafés especiais. O estado do Paraná tem pensado mais na resistência a outras doenças além da ferrugem. Então, cada estado dá uma ênfase um pouquinho diferente para o seu programa. Aham, entendi. E, eu fiquei pensando só na questão de que a cultura do café não é uma cultura anual, né, é Uhum. uma cultura, pode-se dizer perene, Perene. né, pode-se assim, ela é uma perene, e aí, como que funciona quando, por exemplo, você tem lá o cafezal, né, você tem lá o seu cultivo, e aí aparece uma questão nova, uma característica nova que tem uma variedade que naquela região vai ser interessante fazer uma reforma do cafeeiro, né. Uhum. É interessante para o produtor, porque, se você puder dizer quanto tempo que fica esse café ali no campo, né, eu Uhum. acredito que sejam anos e anos, Sim, sim. e é interessante para o produtor, fazer essa troca, ou são algumas partes ali da fazenda que faz essa troca de variedade? Explica um Uhum. pouquinho isso, eu fiquei Então, curiosa. essa troca, ela costuma acontecer mais ou menos de forma parcial. Então, uma das questões que a gente tem, duas questões que a gente tem no Brasil é, às vezes, tamanho de propriedade, são propriedades pequenas e muitas vezes são produtores que estão mais descapitalizados, então eles ficam muito temerosos de fazerem uma renovação e acabarem perdendo dinheiro ao longo desse processo de renovação. Uhum. De maneira geral, assim, as plantas costumam ter uns bons índices de produtividade até uns 20, 25 anos. Depois disso, a gente começa a ter um declínio, e assim, o ideal é você começar a fazer a renovação a partir dos 15, 20 anos, fazendo isso em escalas para que você não decline tudo de uma vez. A questão da qualidade, ela tem surgido muito nos últimos anos, um pouco nessas questões. Então, muitas vezes, ao fazer essa renovação escalonada, muitos produtores ficavam temerosos: eu vou colocar uma variedade nova que é diferente do que eu já tenho, e eu vou acabar perdendo qualidade naquilo que eu produzo. E uma das grandes questões que a gente precisa levantar é que, pelo contrário, as variedades mais novas, elas são cada vez mais pensadas para que o produtor não tenha esse tipo de impacto na hora de fazer a sua renovação, justamente pensando que qualidade é um atributo importante. Então, tem sido comum cada vez mais o pessoal fazer essa reforma escalonada e tentar pegar as cultivares que a gente tem mais informações de qualidade, justamente para que isso não comprometa o que ele já tem em andamento.
Ah, certo. Eu fiquei bem pensando nisso, falei: "Nossa, como será que é feito isso, né, numa Uhum, cultura perene?". Que legal. E em relação às espécies, uhum, você fala no começo da nossa conversa sobre arábica, né, você hum, fala de arábica, fala de canéfora, pra quem não faz ideia do que seja uhum, isso, né, me explica um pouquinho, a diferença das 2 e eu sei que existe uma complexidade muito maior na espécie na uhum, arábica, né, do uhum, que nas demais, e você uhum, cita algumas outras espécies aí, uhum. nesse meio. Fala um pouquinho para quem não faz ideia, né, e para quem também já Uhum. sabe um pouquinho sobre isso. Então, isso às vezes eu uso até para explicar para pessoas que trabalham com outras culturas, não conhecem muito como funciona o café. Então, quando a gente vê, por exemplo, programa que fala cotação, vai falar a cotação do arábica e a cotação do conilon. Então, a arábica é uma espécie, coffee arábica, uma particularidade, quando comparada com o que a gente chama de conilon no Brasil, é o número de cromossomos. Então, coffee arábica, ela tem 44 cromossomos. E o que a gente chama de conilon, que biologicamente falando é uma outra espécie, que é coffea canéfora, tem 22. E a coffee arábica, a gente já sabe por pesquisas que ela é um resultado da fusão da própria coffea canéfora com uma outra espécie que a gente não consome que se chama Coffea eugenioides. Então, o arábica, ele tem 44 cromossomos, 22 vieram da Coffea canéfora e 22 vieram da Coffea eugenioides, que é um arbustinho pequenininho, que tem um fruto super pequeno, então não tem a menor cara de uma planta que a gente usa para produção, mas a gente sabe que o arábica veio dessa fusão. O que a gente chama no Brasil de conilon é a espécie Coffea canéfora. E esse negócio de chamar de conilon no Brasil surgiu por quê? Tanto que agora a gente tem uma outra coisa, os robustas tal. Do ponto de vista genético, a espécie Coffea canéfora, ela tem origem, a Coffea arábica também. A Coffea arábica tem origem na Etiópia, né, no leste da África, e Coffea canéfora tem origem no oeste da África. E quando foram fazer as primeiras seleções de Coffea canéfora, foi observado que existem dois grandes subgrupos dentro da espécie. Um dos subgrupos mais a oeste e outro mais a leste dentro da própria África. O mais a oeste foi apelidado de grupo robusta e o mais a leste foi apelidado de grupo conilon. E os primeiros programas de melhoramento no Brasil de canéfora viram que conilon era mais adaptado às regiões em que ele começou a ser plantado, no Espírito Santo, lá no início. Então, quase todo o coffea canéfora, no início da plantação de canéfora no Brasil, começou a se tornar mais forte a partir dos anos 90, 2000, era de origem do leste, então eram conilons. Então, a espécie coffea canéfora virou sinônimo de conilon no Brasil, por conta desse começo do melhoramento genético. Com a expansão do coffea canéfora agora para Rondônia, Rondônia se tornou um importante produtor de coffea canéfora, os programas de melhoramento foram de novo. Quais seriam os materiais mais adaptados para as questões amazônicas, que é totalmente diferente de Minas e Espírito Santo? E lá, o subgrupo robusta foi melhor do que o subgrupo conilon. Então, os programas de melhoramento começaram a desenvolver materiais baseados em cruzamento dessas plantas do oeste, que são do subgrupo robusta. Então, hoje a gente continua falando em conilon no Brasil, mas quando a gente está falando de coffea canéfora lá de Rondônia, na verdade eles são robustas. Ah, é uma outra É um outro grupo outro grupo. genético dentro da espécie coffea canéfora. Nossa, gente, que aula que a gente tá tendo aqui com o professor Uhum. Douglas, hein? Nossa, não fazia ideia de nada disso, professor. Eu acho que essa conversa acho que vai levar a gente para entender agora um pouquinho sobre, eh, a genômica, né, que está sendo trabalhada no Brasil, pelo que você está falando, tá sendo bem complexa e está sendo muito bem, os trabalhos estão sendo muito bem feitos, né. E em relação às ferramentas que são utilizadas para a edição gênica do Uhum. café no Brasil, quais que são edição gênica, né, é uma delas no caso, mas quais que são as ferramentas biotecnológicas utilizadas para o melhoramento no Brasil, né, tanto, Uhum. molecular e enfim. Comenta um pouquinho sobre isso
E para a gente continuar aqui entendendo sobre essas espécies, fala um pouco em Uhum. relação, de modo geral, assim, não Sim, sei se é sim. possível. Então, da mesma forma que nos programas de milho, de soja, a gente hoje cada vez mais faz o uso de ferramentas moleculares, nas espécies perenes, elas acabam sendo interessantes de serem utilizadas justamente para abreviarem o tempo de melhoramento. Eu poder tomar decisões de melhoramento com menos tempo, porque como envolve fazer os cruzamentos e avançar gerações, quando a gente fala em anuais, é exatamente isso, cada geração 1 ano ou 6 meses. No caso de café, uma planta vai demorar 3, 4 anos para produzir, para aí eu poder cruzar, para eu poder ter que esperar 3, 4 anos para ver o resultado desse cruzamento. Então, assim, em perenes, de maneira geral, o melhoramento ele é muito mais demorado. Se eu puder tomar decisões mais rápido, é melhor. Uhum. Então, é bastante conhecido que para a gente poder fazer cruzamentos, é importante que a gente entenda a diversidade genética que existe nos materiais já conhecidos. Então, a primeira ferramenta dessa área mais biotecnológica molecular conhecida foi o uso de marcadores moleculares, para entender qual que é a diversidade genética que existe nos cafés que estão por aí, para eu poder tomar decisões de cruzamento agora não unicamente baseado nas questões de campo, mas também baseado nas questões de diversidade genética. É interessante que eu misture materiais que sejam mais diferentes entre si geneticamente, porque a gente sabe que isso costuma resultar em plantas com mais características de interesse ao longo das próximas gerações. Então, em vez de eu esperar e observar a planta expressar as características depois de 5 anos, eu posso investigar no DNA o que ela tem de diferente das outras para poder tomar a decisão de qual cruzamento eu vou fazer. Esse foi um primeiro momento. E pensando, um segundo momento é usar esses marcadores moleculares agora associados a características de interesse. Então, duas características de interesse que a gente já está começando a ter os primeiros dados moleculares mais robustos são: a primeira delas é porte da planta, então eu tenho regiões de DNA que a gente conhece, que a gente pode fazer um teste, e a gente pode usar aquilo para fazer uma capacidade de previsão se aquela vai ser uma planta de porte maior ou menor. Uhum. O que me ajuda já a tomar decisões, então eu não preciso esperar a planta ficar adulta para saber se ela vai ser de porte grande ou porte pequeno. Eu posso ter essa informação com base em marcadores. A mesma coisa acontece para novos cruzamentos para resistência à ferrugem, por exemplo. Então, em resistência à ferrugem, eu quis cruzar 2 materiais que eram produtivos, um deles era resistente, o outro não. Na hora que eu fizer esse cruzamento, eu vou ter plantas que vão ser resistentes e outras que não. Em vez de eu esperar ou ter que inocular a ferrugem, ver se os sintomas vão acontecer, eu posso usar, então, marcadores moleculares, testes baseados em diferenças de DNA, para diferenciar plantas resistentes de plantas susceptíveis à ferrugem. Então, isso é o que tem mais andado no sentido de apoio de ferramentas de DNA para eu fazer o que a gente chamava de melhoramento clássico, que é bem parecido com o que se faz com milho e soja, com a diferença que a gente está falando de uma perene, então demora muito mais tempo para eu conseguir ver o resultado do cruzamento e bater. Uma outra coisa que agora tem acontecido para outras culturas, e tem gente também estudando para o cafeiro, é a questão da edição gênica, ou como no Brasil é classificado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que são as TIMPs, Técnicas Inovadoras de Melhoramento de Precisão. E elas são chamadas de melhoramento de precisão, por quê? Porque eu tenho certeza em qual região do genoma, do DNA, eu estou fazendo essa modificação. Diferente do que a gente fazia com os transgênicos, onde a gente inseria um gene, na maioria das vezes, de um outro organismo, e a gente não sabia exatamente onde esse gene parava no genoma da planta que recebeu aquele gene. Então, depois a gente tinha que fazer uma série de outros testes para poder entender, tá, eu coloquei um gene de uma outra espécie lá, onde ele foi parar exatamente e o que ele está causando na planta. Uhum. No caso das TIMPs, ou edição gênica, a gente sabe exatamente onde a gente está mexendo. E uma das vantagens disso é que eu posso abreviar tempo no melhoramento. Então, usando o exemplo que eu usei para bicho mineiro, existe uma outra espécie do gênero Coffea, mas que não é nem Coffea arábica, nem Coffea canephora, e ela tem uma resistência, uma característica de interesse. Então,
Tem espécies do gênero Coffea, por exemplo, que na África crescem na beira da praia, na areia. Então, quer dizer que precisa de muito pouco insumo para poder sobreviver ali. Outras que vivem bem em temperaturas acima de 40 graus. Então, elas certamente têm boa tolerância a alta temperatura. Então, elas têm uma variabilidade genética que confere a elas essa característica, mas ela não é, com o mesmo número de cromossomos do arábica. Então, eu conseguiria, por técnicas de cultura de tecidos, 1 hora multiplicar elas e fazer o cruzamento com a arábica, mas isso levaria décadas. Hoje, sabendo quais são os alelos que dão origem a essa tolerância nessas outras espécies, eu posso editar o alelo do arábica. Eu vou lá e modifico a região de DNA do arábica responsável pela mesma característica para que fique igual a dessa espécie irmã. Com isso, eu abrevio o tempo de melhoramento. Eu não preciso fazer técnica de cultura de tecido, passar várias gerações para poder introduzir uma nova característica. Com a vantagem de que aqui eu não estou falando de introdução, por exemplo, no caso de resistência a insetos em milho, por exemplo, a gente está falando de um gene que veio de uma bactéria e que eu estou colocando no milho. Que é um transgênico. Que é um transgênico. Nesse caso, eu peguei algo que veio de um café e coloquei no café. Então, do ponto de vista prático, como não houve uma entrada de DNA de uma espécie diferente, eu só coloquei uma variabilidade que já existia lá, só que eu fiz isso de maneira mais rápida, a Comissão Técnica de Biossegurança vai analisar e, na maioria das vezes, isso daí é classificado como um não transgênico, porque por métodos de melhoramento, eu chegaria no mesmo resultado, só demoraria mais tempo. Então, o Brasil, em 2018, fez uma legislação para esse tipo de questão. Então, hoje a gente tem lá na CTN-Bio, além da avaliação dos transgênicos, tem a avaliação dos TIMPs, que são plantas e micro-organismos. Então, na parte de micro-organismos, isso também é bastante forte, na qual eu faço uma modificação do DNA, mas uma modificação que eu sei onde é, e que eu conseguiria chegar nessa modificação pelos métodos de cruzamento. Nossa, que legal. Nossa, quanta informação nova, professor. Muito bom. E em relação aos transgênicos, então, né? Nós temos diversas culturas com como que fala? Variedades transgênicas, né? E sendo comercializadas. No café, existe alguma variedade transgênica no momento sendo comercializada? Ou, mesmo se não for comercializada, foi feita já? Então, pensando em estudo, assim, se a gente pensar no cenário dos anos 90 e dos anos 2000, a principal entrega que a biotecnologia estava fazendo naquele momento era o uso de transgênicos. Então, se isso está funcionando em milho, se isso está funcionando em soja, por que não tentar em café? Então, alguns grupos de pesquisa desenvolveram protocolos de transformação genética, que é o termo que a gente usa para fazer criação de um transgênico, e conseguiram obter eventos transgênicos de café. Isso acabou ficando mais no ponto de vista da pesquisa e acabou não evoluindo muito para a questão de comercialização de variedades, porque a gente tem que pensar que aquilo estava num outro momento. Diferente do momento atual em que os transgênicos estão aí no mercado há 30 anos e a gente pode falar, olha, há 30 anos a gente mostra muito claramente que isso não teve efeito em saúde humana, a gente teve diversos ganhos no uso de plantas geneticamente modificadas. Lá atrás, isso era visto como uma novidade que as pessoas não sabiam como reagir bem. Então, quando houve a divulgação dos primeiros eventos transgênicos de café, isso teve até um impacto na cotação do café lá naquela época. E hoje, esses grupos que trabalhavam com transformação genética de café, eles, com a expertise que eles aprenderam com o desenvolvimento de transgênicos, a maioria deles hoje trabalha com isso que eu falei de edição gênica. Então, uma das linhas que tem sido perseguida por diversos grupos por aí é a questão da cafeína. Então, todo mundo sonha com um café que seja descafeinado e que eu não precise de processo industrial para isso. E a gente sabe que existem espécies naturalmente descafeinadas no gênero. Então, e se a gente copiar o caminho que elas fazem para não ter cafeína nos cafeeiros que têm cafeína e fizer a edição dos genes para que elas não produzam mais cafeína?
Então, esse é um outro caminho que tem sido seguido por algumas startups de biotecnologia e grupos também mais acadêmicos. Nossa, muito bom. Eu acho que para a gente finalizando a nossa conversa mais científica aqui, Uhum, depois a gente vai para um uhum, bate-papo mais pessoal, né? uhum. Sobre a vida mais pessoal. Eu queria saber, porque assim, como o Brasil é um dos maiores, é o maior produtor É o de maior produtor, café do mundo, né? dá quase o triplo do segundo. E como que o melhoramento genético tem contribuído para que o Brasil continue sendo competitivo nesse setor, né, no setor da produção de café, enfim, e também na questão da qualidade da bebida, né, porque a gente sabe que tem alguns países, por exemplo, como a Colômbia, né, que Uhum. é um país aí que atinge níveis altíssimos de qualidade da bebida. E essas novas demandas do mercado, né, como esses cafés mais gourmets e tudo mais. Comenta um pouco sobre isso, assim, professor. O melhoramento genético, ele, como o Brasil está à frente, como você falou no começo da Uhum. da nossa conversa, como que o melhoramento genético tem, levado, né, essa melhora ainda mais dessas características que eu citei aqui? Acho que o Brasil. Então, uma das grandes questões é que o Brasil, às vezes, paga um pouco do ônus de ser o maior produtor mundial. Então, do ponto de vista de marketing internacional de café, acontece o contrário, é um meio todos contra o Brasil. Então, Entendi. se você perguntar para alguém no exterior de café de qualidade, dificilmente ele vai lembrar do café brasileiro por essa questão. Os outros países todos fazem marketing para o país deles, fazendo como contraponto o Brasil. Então acaba Hum. acontecendo um todos contra o Brasil. E como a gente tem um volume muito grande, a gente também tem um volume grande de café de qualidade aqui, mas justamente por ser um produtor tão grande, às vezes para quem está de fora é difícil entender como funciona a dinâmica de produção aqui. Por outro lado, eu sempre uso esse paralelo por onde eu vou falar dessa história. Tipo, o Brasil está caminhando fortemente para criação de cafés gourmet, de qualidade, a criação de indicações geográficas, e assim, o Brasil tem que caminhar com um café como o mundo caminhou com o vinho. Então, se a gente pensar hoje, para quem toma vinho, lembra de países, produtores que são de vinho de qualidade, etc., porque foram tomadas determinadas decisões a respeito do cultivo e que o Brasil tem perfeitas condições de implementar e fazer o mesmo caminho para criar os seus cafés de qualidade. E pensando nas novas fronteiras agrícolas, então hoje a gente fala de café no Cerrado, que era uma coisa não muito usual há 20, 30 anos atrás. Mas se a gente fala em café do Cerrado, lá a gente tem outras demandas que não eram pensadas nos programas de melhoramento. Então, a gente vai ter menor disponibilidade de água, a gente vai ter solos que não são tão equilibrados para esse tipo de cultivo. Então, passou a ser uma nova preocupação no melhoramento genético, como fazer novas variedades que façam um uso mais sustentável desses recursos, que elas demandem um menor uso de água, que elas tolerem maiores temperaturas. Com as mudanças climáticas, a gente sabe que as temperaturas médias vão subir, então é importante que a gente tenha variedades tolerantes a essas temperaturas maiores, variedades que precisem de menos input de nutrientes, que a gente não necessariamente precise fazer um uso intensivo de adubação para poder cultivar. No caso de pequenos produtores, tem a questão da certificação orgânica. Então, nesses casos, já existem muitas pesquisas mostrando que para propriedade pequena, para uso orgânico, é mais interessante o adensamento da lavoura. Então, às vezes, eu não vou trabalhar não necessariamente com questão de água e de nutrientes, mas com plantas que sejam produtivas, mesmo tendo um porte pequeno. Porque se eu tiver um porte bem pequeno, isso permite que eu coloque mais plantas por hectare e adense a minha lavoura, o que proporciona um melhor manejo que vai redundar em eu ter um café orgânico, por exemplo. Sim, com certeza. Nossa, que demais, muita coisa então Uhum, para acontecer. O Brasil tem um potencial altíssimo, né, professor? uhum, E já que a gente está falando de café,
Eu acho que seria legal a gente tomar um cafezinho Chegar agora. a gente tomar o nosso também. Vou pedir às meninas para prepararem pra gente um cafezinho. Então, agora que a gente tá com o nosso cafezinho aqui, professor, vamos brindar. Dá pra fazer até um brinde aqui? Muito bom. Eu sou uma apreciadora de café, adoro o cafezinho, então a nossa conversa para mim está sendo excepcional. Acredito que a maioria dos nossos ouvintes também deve gostar muito de café, então esse papo está sendo super interessante, professor. Que bom. Muito legal mesmo. E agora eu acho que eu preciso comentar que o professor Douglas, ele é docente do programa Solo Agro, né? Então, se você quer aprender mais com esse excelente professor, como vocês viram até agora, acesse o nosso site, que é www.soloagro.com.br, e quem sabe aí você não se torna um dos nossos alunos das especializações. E também nós temos vários conteúdos aí para vocês acessarem no nosso site. Fiquem à vontade, além do nosso SoloCast. Agora, professor, o papo interessantíssimo sobre café. A gente está tomando nosso cafezinho aqui, tá realmente muito gostoso. Mas a gente vai passar para uma parte um pouco mais pessoal do Douglas, não do professor Douglas, do Douglas. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. E hoje no nosso Porteira Aberta, então, que é o nosso quadro mais descontraído aqui do finalzinho do nosso SoloCast, eu já fiquei sabendo que tem algumas pessoas que nos assistem que falam: nossa, eu adoro esperar o SoloCast para ouvir o que a pessoa vai falar, o que ela faz, né, fora da vida profissional. E conversando com o professor nos bastidores, ele está comentando comigo que ele dedica esse tempo dele fora da vida profissional à família, né, professor? Comenta com a gente um pouquinho sobre o que você faz. Com certeza tem alguma coisa que vocês gostam de fazer juntos ali, né, enquanto tá ali junto com a família. Comenta um pouquinho sobre essa parte. Agora, a questão do Douglas que corria, praticava um pouco de corrida, do Douglas que gostava de viajar, mudou há 2 anos. Eu tenho um filho de 2 anos, o Murilo. E... Bom, a gente acaba ficando bastante dedicado ao trabalho, então quando sobra tempo livre, diferente lá do passado que a gente viajava, corria junto, agora o tempo passou a ser com a família, poder passar o máximo de tempo possível com o Murilo, seja em casa, às vezes... Agora não dá mais para assistir série, porque com 2 anos é muito espoleta, então o que a gente faz é colocar em TV aberta. Tava até falando nos bastidores, agora eu coloco nas minhas novelinhas antigas lá do Viva, porque eu sei que eu sei mais ou menos como é a história, então dá para eu brincar com ele enquanto eu faço isso. Nos finais de semana é parque, vamos muito pro campus da própria Exalc, porque é uma área verde enorme para ele andar de bicicleta, dar os primeiros chutes de bola dele. E então o tempo livre que antes acabava sendo um pouco de hobby, agora é mais para curtir a família. Para curtir a família. E tem a esposa, né, a Graciele, que tá exatamente. Sempre... Então a ideia, assim, ela acaba ficando... Eu sei muito bem que a carga da mulher acaba sendo maior, então na hora do tempo livre é a hora que eu consigo diminuir um pouco da carga dela nessa história para eu curtir o Murilo e ela ter um pouco de descanso também, né? Sim. E a verdade, essa história de Terrible Two, da idade dos 2 anos, que eles ficam mais realmente mais espoletas, assim, que eles aprendem que eles podem falar não, porque acabaram de aprender a falar, então eles tentam falar não para tudo. E o problema é que às vezes não dá... Quero pôr roupa? Não. Mas não dá para você sair pra rua sem roupa.
tô com sede, quer tomar água? Não, porque eu posso falar não para as coisas que estão oferecendo, e aí essas coisas de experimentar o mundo acaba sendo uma redescoberta até nossa mesmo, porque vendo ele tendo ou falando não, ou imitando alguma coisa que você estava fazendo e nem percebeu, você começa a olhar um pouco mais até para você mesmo. Então, por exemplo, nessas idas no final de semana para o campus, eu tô indo para o trabalho do papai. Ele já sabe, né, que ali é o trabalho do papai. Que legal. Muito bom, professor. A gente agradece muito, né, essa conversa que é engrandecedora mesmo. Eu acredito que as pessoas devem estar aqui surpreendidas com tanta informação nova, né, porque não são informações que a gente acessa em qualquer lugar, em revistas, enfim. Realmente é um especialista falando sobre uma área que trabalha. Muito obrigado, professor. A gente vai finalizando, então, o nosso SoloCast de hoje. Agradeço muitíssimo a sua presença, todas as informações e também por ter compartilhado um pouquinho da sua vida. Eu que agradeço a oportunidade. Espero encontrar alguns de vocês lá no programa Solo Agro, do qual eu sou docente também, em qual a gente se aprofunda um pouquinho mais nessas questões de biotecnologia, e foi um prazer ter participado aqui hoje. Muito bom, professor. Agradeço muitíssimo. E você que nos assiste, nos acompanha aqui no SoloCast, fiquem ligados que nós teremos mais episódios do nosso SoloCast. Tchau! Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 Ls. Obrigado e até a próxima!